Olá, meu nome é Américo Córdula e eu vou dar a aula sobre leis de incentivo à cultura. Então, para nós começarmos, eu gostaria de primeiro falar de quais foram os primeiros incentivos à cultura que nós tivemos no Brasil e, para tanto, nós vamos falar um pouco da história. Então, vamos começar a história do incentivo à cultura, que começou exatamente quando a coroa portuguesa foi transferida de Portugal para o Brasil e com ela trouxe o que viria a ser o primeiro equipamento cultural do Brasil, né, no termo de cultura europeia, ou seja, eurocêntrica, que foi a Biblioteca Nacional, que foi criada em 1911 para justamente acomodar toda a biblioteca, os milhares de livros que a coroa portuguesa trouxe para o Brasil. Para além disso, a coroa trouxe também o teatro, a ópera, e começou, assim, portanto, a fazer parte, né, desse cenário da colônia, como acontecia na Europa. Então nós podemos dizer que aí começa, de fato, o incentivo à cultura, e nós estamos falando dessa cultura, que é uma cultura europeia. Na época da coroa portuguesa, depois da independência, o Dom Pedro II ele era muito afeito às questões culturais, às artes, e foi um grande mecenas, ou seja, ele foi um grande investidor. Ele comprou coleções, ele era apaixonado por fotografia. Nós temos o Museu Nacional, enfim, todos esses equipamentos culturais foram todos uma iniciativa da coroa portuguesa. Passando então para o século XX, em 1930, o governo de Getúlio Vargas começou a entender que deveria haver um investimento na parte de cultura, justamente para que, entendendo como um meio de propaganda. Então, começa ali, através da criação do Ministério da Educação e da Cultura, com o Capanema, que tinha como assessor o Mário de Andrade, começa a se pensar em temas como o patrimônio, que já vinha sendo já uma preocupação desde a época da coroa, em trazer artistas que pudessem documentar o casario, como eram as casas, né, os prédios, claro, tudo isso com uma influência portuguesa muito forte, mas começa a ter uma preocupação com Getúlio Vargas, com a música, onde o Villa-Lobos cria um programa de educação musical, e isso foi muito importante para aquele momento em que nós começávamos então a colocar a cultura como parte de uma política de um governo. Aí nós vamos dar um salto gigantesco aí para 1986, que é justamente quando, no período de redemocratização, o presidente José Sarney cria o que viria a ser a primeira lei de incentivo fiscal. A gente vai falar daqui a pouco o que é o incentivo fiscal para as atividades artísticas. Essa lei ela foi revogada em 1990 pelo presidente Fernando Collor, que em 91 criou a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ou apenas Lei Rouanet, para homenagear o criador dessa lei. Os anos seguintes foram marcados por um acréscimo de novas iniciativas em âmbito estadual e municipal, e hoje as empresas têm chance de pagar menos impostos, menos tributos, né, e vários tipos, com vários tipos de apoio cultural. Mas
o que significa incentivo cultural? Não é? O incentivo cultural, ele é, na verdade, compreende não só os mecanismos públicos e privados que fomentam ou viabilizam as ações do setor, mas, na verdade, todas as ações que estas empresas ou as ONGs ou o governo, seja ele federal, estadual e municipal, façam no sentido de promover a cultura. Então, portanto, não existem só as leis de incentivo à cultura, mas existem as ações realizadas pela sociedade como um todo. Se você tem alguma manifestação na sua cidade, que pode ser uma manifestação rural, como as culturas tradicionais, como um jongo, um congado, um fandango, que são expressões da tradição, assim como nós temos, por exemplo, o hip hop, que hoje é uma manifestação mais recente, que inicialmente começou nos centros urbanos, mas hoje nós temos inclusive indígenas fazendo hip hop na língua guarani. Então, esse incentivo ele pode ser feito a partir da necessidade que nós temos de nos expressarmos. Agora, voltando aqui para o foco da nossa aula, nós vamos falar as formas de incentivo à cultura quando nós falamos de uma política pública ou de uma política privada. Então vamos lá. Nós temos políticas de renúncia fiscal e nós temos políticas de fomento à cultura. A gente vai explicar quais são as diferenças entre essas duas políticas. Ambas são de incentivo à cultura, mas cada uma delas tem uma forma diferenciada de lidar com o patrocínio. Políticas de renúncia fiscal. Portanto, a política de renúncia fiscal, ela tem, como o próprio nome diz, uma renúncia de tributos que uma empresa está pagando para o governo federal, para o estado ou para o município. Então a empresa vai poder abater um percentual desses tributos devidos para essas instâncias para poder criar, não é, condições de produzir cultura, de que se possa produzir cultura. Na verdade, não é a empresa que vai produzir. Quem vai produzir são os produtores, os fazedores de cultura. Mas quem vai viabilizar financeiramente é a empresa. Então, a renúncia fiscal ela pode ser federal, através de lei de incentivo à cultura. Nós falamos da Rouanet, porque agora a Lei Rouanet não chama mais Lei Rouanet, ela voltou a se chamar Lei de Incentivo à Cultura. Nós vamos falar aqui também sobre o PROAC, que seria a lei estadual de renúncia fiscal, que é também conhecido como PROAC ICMS. Nós vamos entender daqui a pouco o que é cada uma dessas siglas. E na cidade de São Paulo, nós também temos uma lei de renúncia fiscal, que é conhecida como PROMAC. Então, vamos lá conhecer cada um desses mecanismos no governo federal, né, e no governo estadual e no governo municipal. O que é importante é que esses meios eles são chamados de mecenato, né, cultural. Né? Na verdade, é uma apropriação que fizeram. O que é um mecenas? Mecenas era... O Caio Mecenas foi um personagem da época da Roma Antiga que ele começou a falar para os imperadores que era importante investir em arte. O que existia na época? Né? Existia a arquitetura romana, você tinha os grandes escultores que faziam as estátuas, e, enfim. E o Mecenas ele passa a dizer, olha, precisa comprar arte para poder, na verdade, ele estava movimentando ali o mercado, por isso que chama Mecenas, porque vem dessa figura chamada Caio Mecenas.
Então a ideia é que pessoas físicas e jurídicas elas possam oferecer recursos que vão ser usados para o patrocínio nas suas realizações. Então, pessoas físicas, sim, você pode ser um doador da lei de renúncia fiscal. Né? A gente vai ver aqui, são percentuais diferenciados, né? Cada um tem tem um teto, vamos dizer assim, para que você possa aplicar, né, em cada uma das leis. Nesse caso, o produtor cultural ele deve submeter um projeto, ele vai fazer um projeto, e esse projeto ele vai ter uma série de regramentos, né? Ele vai ter que apresentar a justificativa, quais são os objetivos, o público que ele vai querer atingir, se vai ter acessibilidade, que é um tema que hoje todas as leis vêm pedindo. Então, o que é acessibilidade? Vai ter tradução em libras, vai ter subtítulos, vai ter legendagem, vai ter audiodescrição. O que é audiodescrição? É justamente para pessoas com deficiência visual, né, onde você tem um narrador com fone de ouvido, como fosse aqueles de tradução simultânea, quando a gente vai numa palestra, né, que alguém está falando em outra língua, o deficiente visual ele vai usar aquele equipamento e vai ter uma narração do que está acontecendo na cena, seja no teatro, seja num show de música, seja no cinema. Então a audiodescrição ela é uma das políticas que hoje vem sido exigidas nos editais. Assim como a gente tem libras, não é, para os surdos, né, e como a gente tem a legendagem também, que é um outro mecanismo importante de acessibilidade. Então, quando você coloca o projeto, você vai ter a aprovação, né, da captação desses recursos. Então, existe lá uma equipe de pareceristas que vão analisar, ver se o que você propôs, porque você vai fazer uma planilha, não é uma planilha de custo, um projeto orçamentário, onde você vai dizer quanto vai gastar para montar o equipamento, para contratar os técnicos, para produzir o espetáculo, contratar, se for atores, cantores, produtores, diretores, coreógrafos, figurinistas, cenógrafos, todo o complexo da cadeia produtiva do que você vai apresentar. Pode ser também um show de música, pode ser um espetáculo de dança. Então você vai colocar esse projeto e vai ter um parecerista que vai dizer, ok, o preço tal, que estão sendo colocados, o orçamento está compatível com o mercado, e você então vai ter uma aprovação para a captação, e aí os patrocinadores, que podem ser pessoas físicas e jurídicas, vão disponibilizar o montante, não é, que eles vão descontar na sua declaração de imposto. O patrocínio, então, portanto, né, ele é feito com dinheiro público, é muito importante. Não é a empresa ou a pessoa física que está dando o recurso, ele não está dando nada. Na verdade, é uma política onde o governo vai dizer assim, olha, aquele dinheiro que você ia pagar de imposto, você pode usar para patrocinar um espetáculo. Então isso é uma ideia muito, muito boa para a gente pensar, né, que esse patrocínio ele é um esforço, não é, para a gente poder ter recursos que todo mundo tem uma dificuldade muito grande, principalmente, eu digo todo mundo porque o governo federal, estadual e municipal sempre dedicam poucos recursos para a pasta da cultura. Não é? Então, infelizmente, é assim. Então, quando você amplia essa possibilidade de usar uma renúncia fiscal para a cultura, é muito importante. E das renúncias fiscais, dos mecanismos de renúncia fiscal, não existe só para a cultura, existem para várias áreas. Existe para a agricultura, existe para a infraestrutura, existe para a área de saúde. Então, o recurso que vem para a cultura ele é o menor de todos. Quando a gente fala da renúncia, nós estamos falando algo de 1,5 bilhão a 2 bilhões e 500 mil, que foi o
o máximo que teve de renúncia. Então é um dinheiro muito pequeno, não é? Mas muito necessário para a gente poder aí ter uma produção sendo executada em todo o país. Mas vamos lá, vamos então falar da lei de incentivo à cultura, que é agora que é a ex-lei Rouanet, não é? Que é a nossa lei 8.313, que é de 1990. Né? Essa lei de incentivo federal, o que que ela coloca para a gente aí, não é, como mecanismo de renúncia fiscal, né? Então, vamos ver aqui, né? Na lei de incentivo à cultura, as empresas elas podem abater até 4% do imposto de renda. Então, se o negócio, né, a empresa paga 10 milhões de reais por imposto de renda, ele tem a chance de patrocinar com até 400 mil reais algum projeto cultural. Não é? Então, no ano seguinte, em vez dele pagar 10 milhões de reais, ele vai pagar 9 milhões e 600 mil. Não é? Então, esses 400 mil reais, ele sai, né? Ele vai, na declaração, ele vai para um fundo. Esse fundo é o Fundo Nacional de Cultura e vai ter lá uma calha, que a gente chama, né? Uma conta que vai dizer, ó, esses 400 mil reais vai para o projeto X que o patrocinador escolher. Né? Na verdade, ou aceitar, porque na verdade existem várias maneiras do patrocinador. Ele pode fazer uma chamada pública para escolher um projeto, ou a gente pode ir lá com a pastinha embaixo do braço, não é? Pastinha é muito antigo, né? Nós vamos lá com nossa apresentação digital, né? Vamos mostrar o nosso projeto e aí a gente consegue, por exemplo, uma captação. As pessoas físicas também podem abater 6%, vejam, o percentual é maior. E onde você faz isso? Na sua declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda, você vai ter um campo lá que vai dizer o seguinte, olha, eu quero, se você for pagar imposto, você pode dedicar 6% para um projeto cultural. Puxa vida, mas eu não pago 10 milhões de reais no imposto de renda. Sim, mas qualquer dinheiro que você colocar, em vez de você deixar para o governo ir para uma ação cultural, é muito importante. Inclusive, existem até mecanismos de pessoas que fazem um fundo, não é, com esses recursos. Então, eu posso, por exemplo, ter uma possibilidade do seu trabalho numa grande empresa de criar um fundo a partir dessa renúncia fiscal de pessoa física para poder, por exemplo, apoiar projetos que pode ser da própria empresa. Tem empresas que têm teatro, que tem festival de música, enfim, que tem artes plásticas, que tem dança. Você pode criar um fundo com os recursos de pessoa física da sua empresa. Existem alguns casos importantes, não é? Por exemplo, a Unimed de Minas Gerais já fez isso. A Caixa Econômica Federal também tem um modelo. Não é? Quem estiver mais interessado é só procurar aí nos buscadores da internet, né? Experiências importantes. Né? Bom, então, o benefício, né, que nós estamos falando, ele pode ser também levado para algumas áreas específicas. Quais são as áreas específicas? Artes cênicas, não é? Nós temos aí o teatro, a dança, a ópera, a mímica. Nós temos a música erudita e instrumental. Nós temos livros de arte e literatura de valor humanístico, exposição de artes visuais, e nós podemos fazer doações para acervos, não é? Como museus, arquivos públicos, cinematecas, bem como o treinamento de pessoas, não é? E aquisição de equipamentos para a manutenção desses acervos. Então, é muito importante, e aqui a gente vai fazer aqui um trajeto, não é? Para a gente poder ver como que vou aqui, vou sair um pouquinho de cena para vocês poderem ver, né,
Bom, então vamos falar qual o caminho do incentivo à cultura. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que quando nós submetemos um projeto, né, nós somos conhecidos como proponente, né, nós somos o proponente daquele projeto. Então, o proponente, ele tem ele é o representante daquele projeto, né, que está sendo submetido para a Lei de Incentivo à Cultura. Nós temos, portanto, lá um sistema que chama-se Sistema de Apoio à Leis de Incentivo à Cultura, ou SALIC. Então, o SALIC é lá numa plataforma na internet. Antigamente, quando não existia esse sistema, você tinha que enviar todo o papel, né, os documentos, a documentação, era uma loucura. Isso virava um processo numa pasta, né, e aquilo lá ficava circulando. Hoje é tudo eletrônico, ainda bem, porque facilita muito a análise, né, do seu projeto e todo o fluxo dentro do Ministério, né? Aqui, hoje, nós não temos mais o Ministério da Cultura. Esse slide aqui é um slide que ainda a Secretaria Especial de Cultura estava no Ministério da Cidadania, mas hoje está no Ministério do Turismo, mas o processo é o mesmo, né? Então, quando você envia o projeto, né, a lei de incentivo à cultura, ela é regida por uma instrução normativa, o que seja. Toda vez que tem alguma alteração, em vez de alterar a lei, a instrução normativa vai dizer qual é o procedimento. Então nós temos agora uma instrução normativa que diz o seguinte, né, após a aprovação do projeto, você vai ter lá, cabe ao proponente encontrar as empresas ou as pessoas físicas para patrocinar a sua ideia, né? Então, você pode ter uma carta já de alguém que diga, olha, eu tenho interesse de patrocinar, isso vai facilitar muito a análise, né? Depois que você captar 10% do valor total aprovado, o projeto ele é encaminhado para uma análise técnica por parecerista da mesma área cultural. Então, se é um projeto de teatro, vai ser os pareceristas de teatro. Se for um projeto de música, a turma especializada em música. Porque o que faz um parecerista? Ele analisa, né, justamente o quanto que você previu para remunerar, pagar, né, cachê, enfim, fazer a produção, o cenário, iluminação, aluguel de equipamento, toda essa questão de acessibilidade, né, tudo isso tem um valor de mercado e eles vão ver se você não está fazendo está superfaturando, que é sempre a grande preocupação. Por quê? Porque nós estamos falando de dinheiro público. Esse dinheiro não é do patrocinador, como eu já disse, é um dinheiro que iria, não é, para o Tesouro Nacional, portanto, dinheiro de imposto é um dinheiro de todo mundo. Bom, depois do parecer, esse projeto ele vai para a CNIC. O que é a CNIC? É a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é um colegiado com pessoas da gestão pública e com pessoas da sociedade civil que trabalham justamente com as áreas, né, correlacionadas com a cultura. Quando conseguir captar 20%, o proponente pode movimentar os recursos e executar o projeto onde ocorre a realização do espetáculo, da montagem, da impressão de livros, etc. Então, quando você recebe então a aprovação, já tem o recurso, tudo isso vai ser feito dentro do sistema e vem a parte mais importante, que é justamente você submeter os resultados para avaliação, né, saber onde os recursos foram aplicados, como os objetivos e resultados foram alcançados, e tudo é acompanhado por extrato bancário, por todo o material, né, panfleto, anúncio. A gente está num momento agora, né, da digital, né, então as redes sociais, se tiver alguma matéria de algum site, enfim, tudo isso, né, programas de rádio, de TV, enfim, canais de YouTube. Então, esse é o ciclo, né, e a partir daí você vai ter que fazer o que nós chamamos a prestação de contas, né? Bom,
Então, para a gente seguir aqui, nós vamos agora falar, né, do incentivo à cultura do Estado de São Paulo, né, que é o PROAC. Né? Então, o PROAC, ele tem, né, ela chama Lei Estadual de Incentivo à Cultura de São Paulo, PROAC ICMS. Então, o ICMS o que é? O ICMS é o imposto estadual. Então, esse imposto estadual, ele preconiza o quê? Né? Que o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, as empresas podem abater até 3% do imposto renunciado. Né? O PROAC ele foi criado pela Lei 12.268, não é? E segue, né, o que já era colocado pela lei federal. Né? Então, nós temos aqui um outro modelo, né, que é parecido, mas é importante a gente aqui colocar para vocês qual que é esse ciclo, né? Como que a gente como é que uma empresa, por exemplo, né, ela vai pagar o ICMS. Então a gente está aí. Como é que funciona o patrocínio? Né? A empresa, né, você pode destinar uma parte para a cultura. Que parte? 3% do ICMS. Você escolhe o projeto cultural, né, que vai ser apresentado para um público. A empresa vai destinar mensalmente, ela vai pagar o ICMS. Então, por exemplo, eu sei mais ou menos quanto eu pago por média, né, de ICMS. Né? Então, eu destino 3% de ICMS, vai ser repassado para um projeto cultural. Né? Então, se você quiser, né, submeter o seu projeto de ICMS, você pode entrar no site proac.sp.gov.br e você pode cadastrar, né, o seu projeto dentro do PROAC, né, dentro desse site. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer, né, é colocar todos os seus dados dentro do sistema. O proponente deve oferecer todos os dados solicitados para ele poder ser credenciado. Não é? Então, eu vou aqui passar para vocês um slide, daqui a pouco a gente chega nele, que vai colocar o seguinte. As limitações, né, para as entidades que queiram apresentar projetos, né, elas não podem ser entidades públicas, né, elas não podem ser o proponente, como a gente falou lá com a lei de incentivo à cultura. Né, a própria empresa patrocinadora não pode obter isenção fiscal. Então, por exemplo, uma empresa ela não pode ter uma isenção para subvencionar projetos da empresa. Nem os seus sócios, nem cônjuges, nem parentes. Em primeiro lugar, também é vetada a participação de servidores da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Uma vez feito o credenciamento, né, uma vez que ele é realizado, já é possível enviar projetos. Se a modalidade escolhida for captação com empreendimentos, o processo é bem mais simples. Apenas a gente tem que ter cuidado com o tipo de projeto, já que os referentes a circuitos e coleções privadas, elas não são aceitas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem alguns segmentos e algumas áreas que não podem utilizar o ICMS. No caso de editais, é preciso responder a tudo o que é exigido pela Secretaria da melhor maneira possível, de modo a competir com os outros participantes. Então vamos ver aqui quais são essas áreas. Né?
a gente tem que ver que existem alguns limites, né? Esses limites eles também são alterados. Então, por exemplo, artes plásticas e visuais até R$ 500.000, cultura popular até R$ 400.000, dança até R$ 500.000, música até R$ 500.000, pesquisa e documentação até R$ 150.000, teatro R$ 600.000, vídeo R$ 200.000 e projetos especiais R$ 300.000. Então nós temos, se o teu projeto for fora, acima desses valores, você tem que estar atento, né? Porque pode ser que você não consiga contemplar, né? Bom, então tem uma questão aí importante que a gente precisa colocar para vocês, é que hoje, né, o projeto, o PROAC ICMS, ele está nessa atual gestão, né, ele não aconteceu esse ano, então não foi liberado recurso. Então, da mesma maneira que na Lei de Incentivo à Cultura Federal é destinado um teto para a renúncia fiscal, então eu falei lá em 2,5 bilhões, não é? O ICMS também tem um teto, geralmente é de 100 milhões. Mas esse ano não teve, deve voltar em 2022, já foi anunciado, mas a gente passou esse ano sem ter esse teto de liberação de renúncia fiscal para o ICMS. Bom, nós precisamos agora falar uma questão que aconteceu agora por questões da Covid. O PROAC ICMS, ele no ano de 2021, 2020 e 2021, ele foi suspenso. Então, ou seja, nesses 2 anos, a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo desabilitou esse modelo, não é? E tratou de fazer o que eles chamam o PROAC Direto ou PROAC Express, que é o modelo de fomento, quer dizer, ainda é fomento a partir dos editais e a partir dessa política emergencial que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Lei Aldir Blanc. Então a Lei Aldir Blanc, ela teve um importante papel, né, para o enfrentamento, afinal de contas a cultura foi a primeira a paralisar, porque o público, a aglomeração e toda essa questão enfim, da contaminação, de passar, não é? Tudo isso está na aglomeração, ela é muito séria. Então cinema, teatro, museu, casas de espetáculos, barzinhos, shows, tudo isso paralisou. Então toda a cadeia produtiva da cultura foi muito prejudicada, não é? Então agora, enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos no começo de novembro de 2021 e praticamente a semana passada, no começo de novembro, é que começou a de fato flexibilizar diante, claro, do quadro de uma diminuição das mortes por Covid, né? Eu estou falando de São Paulo, então aqui já veio a volta à escola presencial, claro que ainda cumprindo protocolos, né? Como utilização de máscara, enfim, distanciamento, álcool gel, enfim, tudo isso está sendo colocado. Mas é importante nós avaliarmos, né, que esse impacto é um impacto muito grande e que a gente vai ver quando a gente falar da Lei Aldir Blanc, quais foram as consequências, não é? Mas vamos lá, gente. Nós vamos passar agora, não é, para falar de um tema assim. Nós falamos da lei federal, não é? A lei de incentivo federal, ou seja, a renúncia fiscal federal. E agora nós vamos falar da lei municipal, não é? Que é o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, que é a Lei 15.948 de 2013. Portanto, é a lei mais recente, né, de renúncia fiscal, né? Então chama-se PROMAC, né?
E o que é o PROMAC? O PROMAC, ele também, os incentivadores, tanto pessoa física ou jurídica, eles podem contribuir por meio de renúncia até 20% do imposto sobre serviço, não é? Que é aquele ISS, né? Também conhecido, de qualquer natureza, e o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Então, esse é um modelo para o município, não é? Se você quiser conhecer mais detalhes, da mesma maneira, tem toda uma questão relacionada com projetos, análise, sendo que o PROMAC ele faz um edital de chamada num determinado período do ano, geralmente é no começo do ano, não é? E ele pode fazer, se vocês submeterem, né, a esse edital, vocês têm que estar muito atento ao tempo, né? Ele não fica o ano todo, por exemplo, tanto a Lei de Incentivo à Cultura Federal quanto ao PROAC, né, eles têm um tempo maior para você colocar e tem um ciclo. É claro que a lei federal, né, ou se você for utilizar a lei federal, ele tem um processo de que são, até no Brasil todo, tem uma quantidade muito maior, não é, do que o Estado e o município. Não é? Então, nós vamos agora, portanto, fechado esses 3 ciclos, e vocês entenderam, eles são muito semelhantes, né? Nós vamos falar da política de fomento. Não é? A política de fomento ela é realizada na gestão pública federal, estadual e municipal por meio de chamadas públicas, que pode ser por convênios ou editais. Então, o que é isso? Né? O que é um convênio ou edital? Uma política de fomento, por exemplo, quando a gente tem um edital do governo federal, não é, que fala assim, olha, vamos ter o prêmio, um prêmio para um determinado segmento, por exemplo, culturas populares, ou um prêmio para o circo. Né? Então você já tem, né, você faz uma chamada pública, você faz um edital de premiação. Os editais de premiação viraram uma política que vem sendo realizada pelas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. E um modelo, eu não diria que é o ideal, ele é um modelo para aproximar muito quem nunca participou de convênio, porque quando você faz um convênio, ele vai exigir uma série de documentos, você tem uma burocracia, assim como a Lei de Incentivo à Cultura, onde você tem que prestar conta, você tem que ter uma habilidade na utilização do sistema, e, portanto, quando você recebe um prêmio, você não precisa prestar conta. Então, você está recebendo um prêmio pelo que você já fez. Né? Então, você fala, olha, um reconhecimento. E o modelo de prêmio foi um modelo que foi muito utilizado, inclusive agora, com a questão da Aldir Blanc. Mas, e o convênio não? O convênio você já tem que prestar conta, de mostrar como que você... por que você está pagando aquele valor para enfim, para aquela contratação. Né? Então, nós temos uma situação que é muito importante, né, dizer que nós temos que aprender a lidar com o convênio. Embora seja burocrático, e a gente fala que a burocracia, isso aqui atrapalha muito, a burocracia é um meio, claro, de monitorar. Às vezes tem muitas exigências e o tempo, né, toma um tempo muito grande, principalmente para nós que não nascemos, né? Quem está na cultura não nasceu para ficar, enfim, preenchendo papel, enfim, tirando certidão, e tem prazo, e tem isso, mas existe um controle, né? Os órgãos de controle servem para isso. Então, o mecanismo de fomento, né, focado agora sim, a gente entrando no tema da Aldir Blanc, né, que foi a lei criada, né, justamente no esforço da sociedade civil, pressionando o Congresso Nacional, o Senado, né, a Câmara dos Deputados. Foi criado na Comissão de Cultura da Câmara
dos Deputados, né, ela foi criada justamente para atender o setor cultural durante a pandemia da Covid-19. Repassou 3 bilhões para estados e municípios. Foi a primeira vez que um recurso ele foi repassado direto para uma ação da cultura. A lei emergencial, a gente estava numa lei de estado de guerra, assim, por causa da pandemia, né? Então permitiu que a gente pudesse, de fato, ter um recurso, também foi o maior recurso já repassado para a cultura. E é a primeira vez que ele vai para todos os estados e todos os municípios. Nem todos os municípios gastaram o dinheiro, mas foram mais de 3.600 municípios, né? Então isso é muito importante, porque nós somos um país de 5.600 municípios e a gente fez essa transferência. Lembre que a gente estava, né? Lembre-se que a gente estava num momento tudo virtual, tudo por sistema. Então houve todo um esforço, né, das secretarias de Estado da Cultura e das secretarias municipais de executarem esse recurso, né. Sobrou a parte desse recurso, eles retornou, ele deveria ser gasto o ano passado, esse ano retornou para continuar a executar esse recurso dos 3 bilhões. Então é muito importante que a gente veja a Lei Aldir Blanc como um exercício, né, de transferência de recursos para políticas que nesse momento foram emergenciais. Na verdade, todas as produções elas foram feitas pela internet, com distribuição por canal, por streaming, né, nas plataformas existentes, nas redes sociais, né. Então não houve nenhum projeto que tenha sido feito de maneira presencial. Então isso foi uma novidade, porque todo mundo teve que aprender a mexer com as plataformas, né? Essas plataformas de reunião e essas plataformas que a gente não está tão acostumado, mas a gente foi forçosamente obrigado a, por exemplo, inclusive dentro de casa, nossos filhos tiveram que utilizar essas plataformas para ter aula, né? Então hoje, nesse momento que é quase uma pós-pandemia que a gente está vivendo agora, esses modelos vieram para ficar e estão se transformando em modelos híbridos, né? Hoje já todo mundo pensando que a gente pode usar essas plataformas e tanto para trabalhar como para fazer espetáculo, para ver filme, enfim. Então isso é uma mudança de cultura importante causada pela pandemia, né? Bom, agora nós no Congresso está tramitando no Senado Federal, não é, uma lei que é a Lei Paulo Gustavo, né, que pretende dar continuidade à Lei Aldir Blanc, né, e repassar para os estados e municípios um valor maior, que são 4 bilhões e 200 milhões de reais. Então nós estamos aguardando, porque embora esse projeto de lei ele venha acontecendo a discussão no Senado já desde o primeiro semestre desse ano de 2021, ele ainda não foi aprovado, portanto, provavelmente deve ir para 2022 e vai ser muito importante porque ainda estamos nessa entre-safra, então nós precisamos estar muito ligados, porque esse projeto em sendo aprovado, nós vamos ter modelos aí, esses modelos de editais, esses modelos de chamada pública, não é, que vai exigir que a gente esteja preparado para utilizar, não é, para poder aí de fato construir, né, uma possibilidade de manter o nosso fazer cultural dentro, não é, da nossa localidade. Então a ideia é que esses recursos cheguem para todos os municípios também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós aqui cumprimos a nossa missão, que era mostrar quais eram as leis de incentivo, mas mostrar que incentivo à cultura ela não é só apenas as leis, mas elas também envolvem as ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia, seja no meu território, no meu bairro, no meu local, né, assim como na minha cidade, no meu estado, que a gente pode atuar como um patrocinador dessas ações.
Cada uma dessas leis, né, nós, durante o vídeo, vocês viram que eu falei de alguns sites, eles vão estar todos na descrição desse vídeo, não é? Então vocês fiquem tranquilos, a gente vai ter a Lei de Incentivo à Cultura do governo federal, o PROAC, que é a estadual, e o PROMAC, que é o municipal. E fiquem ligados aí, porque vão vir editais e vamos torcer aí pela aprovação da Lei Paulo Gustavo, não é? Que vai permitir que a gente possa participar e vai ter recursos para a gente. Então eu espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos na próxima.